Ok? Sim, gente? A minha internet ela tá meio instável, parece. Ok. Ah, tá. O Léo travou aqui para mim, então eu tô meio que na dúvida se vocês estão ouvindo. Eu também travou aqui um tempinho. Deixa eu só aceitar a galerinha que tá chegando. Então, vamos lá. O que a gente tem que ter em mente? Em termoquímica, existem 3 maneiras de a gente calcular a variação da entalpia. E aí, a proposta é a gente ficar atento à questão para saber como que eu vou calcular aí essa variação da entalpia. Pô, legal, ó, 10 participantes hoje. O pessoal tá animado mesmo. Gostei. Então, bora lá. Relembrando aí da nossa última aula. A gente tem 2 tipos de reações. Exotérmica e endotérmica. Exotérmica são aquelas que liberam calor. Lembrando que ΔH sempre negativo. E nós também temos aí as reações endotérmicas, que são aquelas que ocorrem com a absorção de calor. E aí a variação da entalpia ela vai ser maior que 0, ela vai ser positiva. Quando eu falo se ela é exo ou endo, é de acordo com o saldo energético da reação completa. E não da substância em particular. Tá? A gente tem que ficar atento a isso. E aí, uma segunda observação que a gente não pode esquecer, que isso vai ser peça fundamental para os cálculos da variação da entalpia, é a energia absorvida para a ruptura das ligações reagentes. Então, quem absorve energia é quem? É reagente. Para que ocorra o quê? Ruptura das ligações para promover uma reação química. Correto, gente? Uhum. Assim como a energia liberada é através de quem? Dos produtos. Então, a partir do momento que ocorre a transformação e eu formo o produto, eu vou ter uma energia liberada. Por que isso? Porque a gente vai ver, quando a gente calcular a variação da entalpia por energia de ligação, o que diz a energia de ligação? É a quebra ou rompimento de 1 mol de uma determinada molécula. Então, a gente vai ter que ter isso aqui em mente. Reagente absorve energia para romper as ligações. Se absorve, os reagentes têm caráter o quê? Endotérmico. Assim como, se o meu produto ele é formado, para eu formar produto, eu vou ter que liberar energia. Então, meu produto, ele tem caráter o quê? Exotérmico. Perfeito, gente? Uhum. Sim. Uhum. Ótimo. Então, aí, falando, né, eu tenho esses 2 tipos aí de transformações, exo e endo, né, que a gente viu semana passada. Exo libera calor, endo absorve calor. E aí agora a gente começa a calcular as variações de entalpia, que vai determinar para a gente se o calor da reação ele vai ser liberado ou absorvido numa pressão constante. Então, o primeiro cálculo, que já até fizemos alguns exemplos na nossa última aula, variação da entalpia é sempre igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quando eu utilizo esta fórmula, vamos lá falando agora de Enem. Caramba, eu vou fazer o vestibular, eu tenho 3 maneiras de calcular a variação de entalpia, qual que eu vou utilizar? Então, bora lá.
Se a questão fornecer para a gente a entalpia de formação de cada substância, entalpia padrão, eu simplesmente vou aplicar nessa fórmula aqui, ó. Variação da entalpia é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Agora, se a questão fornecer para mim reações químicas em que ela está fornecendo a variação da entalpia para cada reação, eu já vou identificar que eu vou calcular a variação da entalpia pela lei de Hess. E aí, o que denomina para mim, o que diz para mim a lei de Hess? Que a variação de energia de uma reação química é a mesma, quer o processo se realize em uma ou várias etapas. Então, de acordo com a lei de Hess, ela depende somente das propriedades das substâncias iniciais e finais. E aí, o valor da variação da entalpia será uma soma algébrica dos valores das variações das entalpias de todas as etapas provenientes daquela reação química que eu vou dizer que é a padrão, é a final. Então, tá aí, ó. Então, pela lei de Hess, nós teremos que a variação da entalpia vai ser igual à variação da entalpia da primeira reação, a variação da entalpia da segunda reação, mais a variação da entalpia da terceira, mais quantas etapas forem realizadas aquela reação química. E aí, para isso, o que é necessário? Primeiro, a gente deve somar as equações aí de todas as reações intermediárias de forma adequada. Quando eu falo de forma adequada, a questão vai fornecer para a gente uma reação como padrão. A partir dessa reação padrão, que é a global, ela vai dizer que aquela reação ocorreu em várias etapas. Então, a gente vai ter que analisar as etapas e a soma das etapas a gente vai obter a equação global. E aí, para isso, quando tiver uma reação química, deve-se inverter também o seu ΔH. Caso seja necessário a inversão da reação em alguma das etapas para se obter a equação global, se eu inverto a reação, eu também inverto o sinal. Assim como, se eu multiplicar ou dividir uma equação por um determinado número, o seu ΔH também deve ser multiplicado ou dividido. Então, essas aqui são as regras fundamentais para o cálculo aí da lei de Hess. Ô, professora. Exemplo. Oi? Aqui, nas questões do Enem, geralmente tem que fazer também tem que equilibrar a reação, não tem? Geralmente. Então, é o que eu falei. É o que eu falei. É multiplicar ok, ou dividir uma determinada reação. Porque quando você analisa a equação global, por exemplo, e vê que você tem 2 mols de água, e nas etapas foi fornecido apenas 1 mol de água, o que você vai ter que fazer? Multiplicar a reação toda por 2. Vai ter que equilibrar. Tá? Para quê? Para equilibrar com a global. Beleza. Beleza? Uhum. Qual é a que mais cai? Vocês sabem? Lei de Hess, ΔH. Qual? Sabe? Lei de Hess. Lei de Hess. Lei de Hess é a que mais cai. E quem for fazer algum concurso, por exemplo, para a área militar, SpaceX, por exemplo, tem alunos que tentam, a carreira militar, quando cobra química, eles adoram energia de ligação, que a gente vai ver aí também. É a que mais cai. Então, vamos lá. Calcule o ΔH da reação abaixo. Olha só o que a questão fornece para mim. Ele quer o ΔH para essa reação aqui, ó, reação de combustão do carbono grafite. Então, ó, carbono grafite mais meio O2
irá formar o CO2 gasoso. Ele quer essa reação e ele quer saber o ΔH para essa reação. Porém, essa reação aqui, ela ocorre em 2 etapas. Quais etapas? Primeiro, eu tenho carbono grafite mais O2, que vai formar CO2. E aí eu tenho ΔH igual a menos 94,1 quilocalorias. Em seguida, eu tenho CO2 gasoso formado a partir da primeira etapa, mais meio O2, que eu vou formar CO2, e aí eu vou ter um ΔH igual a menos 67,7. E aí, como que eu calculo o ΔH para essa reação? Eu vou somar essas 2 reações. E aí, a partir dessa soma dessas 2 reações, eu tenho que somar de uma maneira em que eu obtenha essa reação como produto final. Deu para entender, gente? Uhum. Então, vamos lá. Nesse caso, você não vai alterar nada aí. Aqui vai alterar alguma coisa? Não. Na primeira, não. Não, na primeira não altera nada. Por quê? Se eu observar a reação que eu quero obter, eu tenho carbono grafite como reagente. De acordo com a minha primeira etapa, o meu carbono grafite ele também é o quê? Reagente. Então, eu nem preciso inverter a reação. Vou ter que multiplicar por algum coeficiente estequiométrico? Sim ou não? Eu acho que não. Não. Perfeito. Porque aqui eu tenho um carbono grafite. Aqui eu também tenho o quê? Um carbono grafite apenas. Então, ela vai permanecer inalterada. Agora, vamos à segunda reação. Eu inverto? Inverte ou não? Não. Eu não entendi muito bem essas 2 etapas. Não entendeu? Não. O que, Léo? Que você não entendeu? Porque Você tem que... Como que CO2 mais meio oxigênio também dá CO2? Isso que eu não entendi. Como que CO2 mais meio O2 dá CO2? É isso que você está dizendo? Sim. Não, ele colocou apenas como uma reação de formação de CO2 gasoso. São reações que estão presentes no ar. Agora, deixa eu ver se está balanceado isso aqui. Você me chamou a atenção. 2... É uma reação que não está balanceada, né? Ela não está balanceada. Porque aqui, ó, eu tenho 3 oxigênios, correto? Uhum. E aqui eu tenho 2. Mas é porque um é metade. Ô, professora, mas é porque... Ah, não, verdade, são 3. O outro está na metade. Aí vai ser um oxigênio mais 2. Eu nem me atentei a isso, Léo. Mas aí é o seguinte. A proposta dessa questão aqui, quando eu olhei, é o seguinte. É você cortar CO2 com CO2. Meio O2 com O2. E um O2 com meio O2, que vai dar meio O2. Só isso. Mas correto? Tá, e aí, o que a gente vai ter que fazer aqui? Inverter essa reação, tá? Beleza. Porque aí eu posso cortar esse 1O2 com o meio O2 da onde? Do produto. Que vai sobrar quanto? Meio O2 no reagente. Legal. Deu para entender? Uhum. Sim? E aí, se eu inverto essa segunda reação, o que eu tenho que fazer com ΔH2? Inverter o sinal. E aí passa a ser o quê? 67,7.
E aí o ΔH para essa reação padrão seria quanto? Menos 94,1 menos 94,1 menos 67,7. Dá quanto? Mas não inverte sinal porque inverteu o bagulho? Inverteu, mas a conta... Inverteu, mas continua negativo o ΔH. Ah, é Porque menos com mais. ΔH é menos. Né? É, menos com mais, sim. Sim? Uhum, entendi. E aí dá quanto isso aí? Peraí. 101... Menos 161,8, sei lá, acho que é mais ou menos assim. Não. Minha matemática é bem Não, complicada. vai dar bem pequeno, Não, cara. Ah, não, tá tá. errado. Vai dar bem pequeno. Dá menos o quê? 26,4, né? 7, 8, 9, 10, 11. Menos 26,4. Tá ok? Beleza. Beleza? Ou quer que eu faça aqui no quadro? Não, pode deixar. Eu entendi o que eu fiz de errado. Tá ótimo. Eu fiz literalmente o contrário da conta. Sede. Você somou, Tá, né? 67 Aham. com 94. Talvez. Deve ter sido, para dar certo. Exatamente, foi isso. Ok, então, continuando. Então, mais um exemplo aí, ó. Então, ó, só para vocês observarem aqui, ó, calcular o ΔH desse processo aqui. Então, quando a gente calcula a lei de Hess, é sempre assim. Ou então a questão fala, né? Ao invés de ela colocar a reação, ela diz, eu quero o ΔH da reação de transformação do carbono grafite em carbono diamante. E aí ele só te dá as etapas. Então, você tem que montar a reação do processo e, a partir da reação do processo, a questão ela vai sempre te dar as etapas. As etapas elas devem ser fornecidas sempre. Então, aqui, ó, de acordo com esse exemplo aqui, ó, observem, eu tenho carbono grafite como reagente. Uhum. De acordo com o processo, carbono grafite também é reagente. Aí, o que eu tenho que observar? As outras etapas possuem carbono grafite? Não. Então, isso significa que, a partir do somatório dessas 3 etapas, eu só vou obter um carbono grafite. Então, o que não vai condizer com o meu processo final. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar a primeira etapa toda por 2. Por que por 2? Porque na equação global eu tenho 2 carbonos grafite. E nas etapas eu tenho... Até para cortar com CO2. Oi? Até para cortar com CO2, que está lá embaixo. Até para cortar com CO2 que está lá embaixo. Perfeito. Porque aí, quando você fica atento ao coeficiente estequiométrico, você acaba balanceando todas as questões. Então, aqui, ó, eu vou multiplicar a reação toda por 2, inclusive o valor de ΔH. Tá? A gente não pode esquecer isso. A gente também tem que multiplicar o valor de ΔH. Que aí, no caso, aqui ficou menos 188. Menos 188. A segunda reação. O que eu faço com a segunda reação? Eu vou vai permanecer do jeito que está. Ó, eu tenho H2 como reagente, porém, eu vou ter que multiplicar por 3. Porque lá na minha equação global eu vou ter 3H2. Então, eu multiplico tudo por 3. E a última, o que eu faço com a última etapa? Eu inverto. Além de eu inverter, eu vou inverter o sinal. E aí, no final, como que eu vou calcular o ΔH do processo? Vai ser a soma dos 3 ΔHs. Menos 188,
mais 3 vezes menos 57,8 mais 327,6. Deu para entender? Uhum. E os demais? Maeva, cadê a galera? A turma tá cheia hoje. Tô concentrada. Tá concentrada? Malu! Tudo bem. Pessoal, tá dando para entender? Legal? Tá dando para relembrar? Pô, pior que eu tô entendendo. Maravilha. Por que pior que eu estou entendendo? Para com isso, Pior hein? assim. Ela é recusado assim mesmo, relaxa. Eu não gostei muito de entender a matéria, né? É interessante. Tô brincando, professor, eu gosto muito de química. Joia. Então, fechou aqui, hein? Gente, quem tá pensando isso é a Maeva, cara, relaxa. Maeva que tá recitando. Eu estou falando por Maeva, né? Desculpa. Então, aí mais um Nada a ver. exemplozinho, tá? Que depois vocês resolvem aí. Mesma coisa de variação de entalpia, continuando a última maneira de eu calcular aí o valor de ΔH, que é através da energia de ligação. E aí a gente define energia de ligação como a variação da entalpia verificada na quebra de 1 mol de uma determinada ligação química, supondo-se todas as substâncias no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. E aí a gente tem que levar em consideração aquele conceito que nós vimos lá inicial. Quando a minha reação ela é endotérmica, as reações endotérmicas são aquelas que ocorrem por absorção de calor para romper as ligações, o quê? Reagentes. Assim como as exotérmicas são os calores liberados a partir da formação do produto. E aí, a gente precisa de uma coisa também em mente, de um conceito em mente, que é por que a energia das ligações triplas apresentam aí uma energia de ligação maior do que as duplas e do que as simples? Vocês já pararam para analisar isso? Que a energia de uma ligação tripla ela é sempre maior do que a dupla e a simples? Sim ou não? Precisa de mais energia para a quebra das 3 ligações, não? Tá, mas por que precisa de mais energia? Porque tem 3 ligações em vez de uma. Porque tem o quê? Quando a gente fala de 3 ligações, é porque tem uma maior quantidade de elétrons, correto? Uhum. Né? Então, na ligação simples, a gente tem apenas um par de elétrons, atraindo ali 2 núcleos. Quando a gente tem 2 pares de elétrons, a gente já tem aí o quê? 4 elétrons. Assim como na tripla, ela será mais forte, por quê? A atração ali entre os átomos, entre os núcleos, ela é muito maior, tendo aí um total aí de 6 elétrons compartilhados. E aí, como que a gente calcula essa variação da energia por energia de ligação? Então, eu determino como variação da entalpia o somatório dos reagentes menos o somatório dos produtos. Esse somatório dos reagentes é o quê? A energia necessária para quebrar a ligação reagente, que são as reações o quê? Endotérmicas, por isso que a gente denomina como positivo. E por que é menos o somatório do produto? Porque fica negativo, porque agora são as reações o quê? De caráter exotérmico, que são as energias necessárias para formar cada ligação no produto. E aí, se é produto, o produto libera calor. Se libera calor, ele passa a ser exo, por isso que fica menos somatório dos produtos. Então, tá aí, exemplos. Professor, sei lá. Engraçado que eu tinha visto uma fórmula diferente. Qual fórmula que você viu? Eu falei que a ΔH da reação era igual ao calor absorvido, né? Maior que 0, mais o calor
liberado menor que zero. Mesma coisa. Certeza? Sei lá. Não Mesma parece. coisa. Olha o que você falou. Calor absorvido maior que zero. Reagente. Olha aí o reagente. Positivo. E depois você falou assim, calor liberado menor que zero. Olha aqui, ó, produto sempre o quê? Negativo. Ah, tá. Mesma Tá coisa. bom. Continuando. E aí, geralmente, esses cálculos aí de variação de entalpia, a gente vai precisar aí do quê? Das energias, das ligações, das moléculas aí envolvidas na reação química. Aí eu coloquei um exemplo aí. Então, vamos lá, exemplo. Utilizando os valores aí da energia de ligação da tabela abaixo, determine o valor do ΔH da reação de formação do cloroetano. Então, olhem a reação que eu tenho. Tem a molécula aí do eteno, mais ácido clorídrico, formando aí um cloreto de etano, né? Cloretano aqui, ó, formando um cloretano. Tá aqui a minha reação. O que eu tenho que... Primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Demonstrar todas as ligações, montando a fórmula estrutural de cada um dos participantes. Para que eu tenho que fazer isso? Para eu não me perder e conseguir identificar quais são as ligações que tem ali, tanto nos reagentes quanto no produto. Porque, lembra, é somatório dos reagentes. O meu reagente não tem uma ligação apenas, são várias. Então, aqui, ó, de acordo com a fórmula estrutural da minha reação química, eu vou sempre ter que montar a fórmula estrutural. O que eu observo aqui? Reagente, ó, eu tenho quantas ligações carbono e hidrogênio? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Confere? Uhum. Então, ó, vai ser 4 vezes o quê? Carbono e hidrogênio? 435. Mas quantas ligações eu tenho C dupla C? Uma. Uma só. Ah, duas, desculpa. Duas. Ah, não, peraí. Ah, tá, Uma ligação. só, no reagente. C dupla C, uma só. Mais o quê? HCl, que eu tenho um só também. Então, tá aqui, montei o somatório das ligações que eu tenho no reagente. Mesma coisa eu vou fazer no produto. Então, entre carbono e hidrogênio, eu vou ter quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5. Mais ligação entre carbono e cloro. Então, é importante que eu faça o quê? Monte a fórmula estrutural, para eu fazer a contagem de quantas ligações ali eu vou ter. Segundo... professora. Aqui, nessa de montar as fórmulas, tem aquele truque do porquinho, não tem? Do Anki. É o quê? Não entendi. O truque do porquinho. Não sei. É porque, tipo assim, eu lembro que meu professor tinha falado que o porquinho faz Onk. Quê? Não sei isso não. O porquinho faz o quê? Sério, tipo, faz Onk, entendeu? É tipo, aí H, O, N e C. Aí o hidrogênio quer fazer uma ligação, o oxigênio quer fazer 2 ligações, o nitrogênio quer fazer 3 e o carbono quer fazer 4. Entendeu? Do Onk, do porquinho. Eu não sei. Não sei. Nunca ouvi. Falar. Genial. Não, tem lógica. Tem lógica, né? Sim, Da mas... sequencial. Mas, né? É porque quando... É porque nesse tipo de questão, geralmente só tem ligação de cadeia de coisas simples, entendeu? Aí geralmente vai ser só esses 4 elementos. É bem de boinha para poder montar, assim, com Onk. Sim. Verdade. Eu não conhecia esse macetezinho aí, não. Cara, isso é pior do que os nomes que eu dou para fórmulas. É porque eu fico muito... Isso é pior que os nomes que eu dou para fórmulas de física, Silvia. Química é tranquilão, né, gente? Fala sério. Não, professora. É sim.
É assim. Tóxico. Ah, não, Vocês todo estão mundo vendo o tóxico. que é. Vocês estão vendo o que é. Química é vida, gente. Isso é verdade. Eu conheço. Segundo o Cris, é tóxico também. Física é muito pior, né? Não, física tranquilo, professora. Eu não acho pior, não. Depende. Bom, então, vocês são caros, né? Vocês são fera. Não. Física é Falar que muito física fácil. é melhor, meu pai. Professora, física você só traça uma seta lá, os vetores lá. E calcula, tá? Acabou, E aquela mano. quantidade de fórmulas? Você É só vai aplicar, aprendendo ué. com o tempo. Você vai calculando com o Química, tempo. você não precisa de fórmula, você olha assim, já identifica, você já É. sabe o que você vai fazer. É intuitivo. Mas eu nunca vi um carbono na vida. Eu sei que tá em mim, mas eu nunca vi. Ô, professor, mas Ele tem um ponto, realmente. Olha o seu cabelo, que você vai ver carbono. Eu já vi com carbono em mim, professora. Eu sei que tá em mim, mas eu queria ver bem um Czinho bem formado na minha frente, assim, me falar que é o carbono. Ué, gente, faz um formato de C com cabelo, pronto. O Cris, pega uma caneta e faz um desenho na tua mão, tá ligado? Aí você vê. Valeu. Isso! Aí você vai ver o Czinho na sua frente. Valeu. Então, bora lá, Vocês são continuando. muito mal, Por galera. causa do Vocês são tempo, muito galera. mal. Então, tá aí, ó. Como eu havia falado, passo 2, a gente vai identificar aí a quantidade de ligações e promover o somatório. Então, tá aqui, ó. Exemplo, 4 ligações de HC, 1 ligação de C-dupla-C e 1 ligação de HCl. E assim a gente faz o somatório de todos os reagentes, que vai dar um total aí de 2.780 para esse exemplo. Continuando, mesma coisa a gente vai fazer para o produto. Tá? A gente vai identificar as ligações e promover o somatório aí das entalpias dos produtos, que vai dar 2.859. E, por último, calcular o ΔH. Então, o ΔH para energia de ligação não é o somatório dos reagentes menos o somatório do produto. Então, ó, vai dar 2.780 menos o somatório dos produtos, que vale 2.859. E aí eu obtive um ΔH de 79 quilocalorias por mol. Beleza? Essa parte bem tranquila. Muito tranquilo, gente. Termoquímica, e cai bastante. A gente vai entrar em cinética, que cai pouco no Enem, mas termoquímica cai muito. E aí é a chance de a gente arrebentar. Termoquímica, eletroquímica, que a gente vai chegar lá na parte de pilha, eletrólise, essas coisas aí. E com certeza a gente vai arrebentar. Estequiometria. Estequiometria é o mais enjoado. Então, galera, o que vocês vão fazer? Eu coloquei lá no planejamento de aula umas tarefinhas. Façam. Eu coloquei algumas, mas vocês já estão assim liberados para fazer todas as atividades, tá? Onde é que você deixou? Foi mal? No planejamento de aula. Beleza. E aí, qualquer dúvida, vocês enviem as dúvidas para mim pelo fórum. Ok. Ok? E eu gostaria também que vocês dessem uma presença lá no fórum. Ah, sim. Tá? É bom, é importante. Porque aí no final dá para contabilizar lá aqueles pontos de participação. Que é a participação pelo fórum. Combinado? Ai, perdi meu fórum. Calma aí. Galera, adorei a participação de vocês, hein? Vocês estão de parabéns. Espero vocês na quinta-feira, 8h30, novamente, em ponto. Beleza. Tá? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Tem um joinha aqui. Valeu, tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau. Eu vou disponibilizar esses slides lá na plataforma, tá bom? Ótimo, Ok. ótimo. Obrigado. Tchau. Tchau.